Eu me lembro, na verdade, de um testemunho de Oral Roberts. E Oral Roberts, na verdade, é um dos grandes ministros da década de 60, da década de 50, de 40. E houve um grande mover, queridos, de curas e milagres naquela época. Grandes tendas, na verdade, que recebiam por volta de 50, 70, 80, 100 mil pessoas. E grandes curas aconteciam naquele momento. Era a época de Kathryn Kuhlman, era a época de, na verdade, Smith, né? A época, na verdade, ali dos grandes homens, grandes mulheres de Deus. E Deus, naquele tempo, visitava com curas e prodígios. E Oral Roberts já estava numa campanha de avivamento durante muito tempo. E ele estava cansado de atender milhares e milhares de pessoas, ministrar, e depois está orando por aquelas pessoas. Amados, numa tarde, um garoto que tinha uma deficiência, que nasceu com os pés tortos, pé totalmente deformado. Você sabe que quando a Bíblia fala sobre Jesus curava os coxos, os aleijados, você sabe que coxo é pessoa, na verdade, que não tem o pedaço do pé, ou não tem o pedaço da perna, ele tem um membro faltando, ou totalmente deficiente, não é normal. E havia um menino, na verdade, com um problema nos 2 pés. O interessante, amados, que ele ouvia na rádio as ministrações do pastor Oral Roberts. Ele ouvia os testemunhos de curas e milagres. Então aquele menino de 7, quase 8 anos, se eu não me engano, é essa a idade dele, ele disse para a mãe dele: mamãe, você pode comprar um sapato novo, que eu vou, na verdade, nas conferências do irmão Oral Roberts, e lá eu vou ser curado, eu vou usar o meu sapato. Ele tinha de 7 para 8 anos. Não é interessante isso? Ele nunca tinha usado um sapato. Ele não tinha os pés formados para usar um sapato. Mas ele disse que ele então iria naquela conferência, naquele dia, naquela tarde, e ele seria curado. Chegou naquela conferência de manhã, de tarde, depois do almoço, de tarde. E o irmão Oral Roberts estava muito cansado. Muito cansado. E aquele menino estava com uma expectativa, né? Esperando de manhã, logo depois do almoço, aquelas reuniões, para que Oral Roberts orasse por ele e ele fosse curado naquela tarde. O interessante é que Oral Roberts, cansado, resolveu fazer uma pausa no período da tarde de um descanso. E ele saiu, na verdade, por de trás da multidão. E quando ele saiu, coincidiu, por meio do Espírito, uma coincidência santa, na verdade, dele passar e ver um menino sentado, abaixado, com uma caixa na mão. E ele, passando pelo menino, ele diz assim: tudo bem, qual é o seu nome? O menino falou para ele. Ele diz assim: o que você está fazendo aqui nessa tarde? O que você veio fazer aqui? Aí ele diz: olha, eu tenho esses problemas nos pés que você está vendo, o senhor está vendo, e eu comprei um par de sapatos novos para que o homem de Deus ore por mim, e eu coloque esses sapatos, e eu posso sair daqui, na verdade, andando com os meus sapatos. Aquilo, na verdade, tocou o coração dele. Você lembra que Paulo nos ensina que a fé, ela opera pelo amor? Amém? Não é só pelo amor que nós sentimos pelas pessoas, mas a Bíblia diz em João que Ele nos amou primeiro. Diga amém. Ainda, queridos, que você tenha uma certa deficiência para entender algumas coisas por causa da sua idade, o amor que Deus tem, porque Ele te amou primeiro, a fé vai operar. Amém? Milagres, prodígios, sinais e uma vida plena, ela não é para alguns, ela é para todos os filhos de Deus, todo aquele que nasceu de novo. E naquele momento Oral Roberts ia orar pelo menino. Sabe o que aconteceu, queridos? Antes dele estender as mãos, o pé do menino, na verdade, ficaram perfeitos diante dos olhos dele, sem sequer ele orasse. Agora eu digo para você, foi a fé de Oral Roberts que fez isso? Não. A Bíblia diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, e tudo é possível ao que crê. A fé é simples. A fé é simples. É você aceitar a palavra como ela é. Bernard já dizia assim: você leu, aceite como está. Não tente arrumar a palavra de Deus. Kenneth Hagin diz assim: se está escrito, eu creio. Ponto final. Se Deus diz que ressuscita mortos, eu creio.
Se Deus diz, na verdade, que Ele nos livrou da miséria, da pobreza, das enfermidades, da morte, do pecado, está escrito, eu creio. Amém, queridos? A fé é simples, você não pode comprar a fé com nada, não se compra a fé com envelope, não se compra a fé com campanhas, na verdade não se compra e nem se troca, barganha a fé. A fé, eu e você, nós a recebemos com simplicidade do nosso coração. Você lembra, na verdade, do exemplo? Isso saiu, na verdade, num livro na área de vendas, sobre 4 cegos que foram chamados, que eram de nascença e nunca tinham visto um elefante. Você lembra dessa citação? Eles nunca tinham visto um elefante. Então, de repente, estava um grupo de cientistas, de médicos, algumas pessoas analisando, e chamaram o primeiro cego de nascença. E disseram para ele assim, na sua ótica e na sua percepção, como que é um elefante? Então, pegaram esse cego e levaram próximo à orelha dele. Então, ele pegou, passou a mão na orelha e diz assim, diga para nós, na sua concepção, o que é um elefante? Então, esse cego de nascença, que nunca tinha tido um contato com o elefante, não tinha uma imagem na sua mente, ele diz, um elefante para mim é como uma grande folha, cheia de nervura, grossa. Ele diz, isso é um elefante para você? Ele diz, isso é um elefante. Tudo bem, pode sentar. Trouxeram um segundo cego e disseram para ele assim, nos diga qual é a tua percepção ao tocar o que é um elefante. Então, dos cientistas levaram ele e colocaram a mão na tromba do elefante. Ele passou a mão e disse para nós o que é um elefante. Ele diz, um elefante para mim é como uma grande mangueira, grossa, ríspida. Isso é um elefante para você? Sim, o elefante é uma mangueira. Trouxeram então o terceiro cego, diz para ele, diga para nós, na tua concepção, o que é um elefante? Ele disse, e colocou a mão na barriga, no ventre do elefante. Então o cego passou a mão e viu, e disse, qual é, na tua percepção, o que é um elefante? Ele diz, um elefante para mim é uma grande parede curva, cheia de arranhaduras grossas e ásperas. Isso é um elefante para você? Sim, isso é um elefante para mim. Trouxeram o quarto e último cego. Colocaram a mão dele nas pernas. Diga para nós o que é um elefante. Ele diz, um elefante para mim, na verdade é como uma árvore, um tronco de uma árvore, grosso, né, espesso, ríspido. Isso é um elefante para você? Isso é um elefante para mim. A conclusão, na verdade, desse estudo é o seguinte, que às vezes as pessoas, elas têm uma percepção não de um todo, mas de parte de uma verdade. Se você chamasse cada um daqueles 4 cegos e dissessem para eles assim, escrevam um livro, na verdade, com muita autoridade, dizendo o que é um elefante para você. Você entende que cada um deles, na sua concepção, eles achavam que eles tinham a plena revelação do que era um elefante, e eles começariam a ensinar as pessoas a serem mestres no elefante. Para algumas pessoas o elefante era como uma mangueira, para outros como um tronco de árvore, como uma parede e como uma folha. Você sabe, queridos, que para muitas pessoas, na verdade, Deus é dessa forma. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém, na verdade, pode revelar aquilo que não tem dentro de si. Nós, na verdade, temos acompanhado o Evangelho e nós temos percebido que se é pregado, que é ensinado, e que parte do Evangelho ele é pregado, mas não o todo do Evangelho. A revelação de Deus, ela é plena. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Em Amós, no capítulo 3, versículo 3, diz assim, andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Você já parou para pensar nisso? Agora eu quero falar da sua vida. Você não tem nenhum tipo de amigo, na verdade, você não chama para a sua casa, você não tem intimidade, se você não tem relacionamento, se você não concorda com essa pessoa. Você consegue andar com alguém que você discorda? Não. Agora, como eu e você andaremos com Deus, se nós discordamos daquilo que Ele diz na sua palavra? Agora, o discordar não é apenas por querer, por coração rebelde. Eu posso discordar de Deus pelo simples fato, na verdade, de eu ignorar e não saber o que Deus diz ao meu respeito. Sabe, amados, de uma forma definitiva, pegue isso pelo teu espírito nessa noite. A tua vida, ela deve ser, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 13, de glória em glória.
de glória em glória. Hoje foi melhor que ontem, amanhã será melhor do que hoje. Você sabe, queridos, que eu e você, nós não somos pó, diga amém. Nós não somos vermes. A Bíblia nunca diz assim, sois mais que verme. Amém? Jesus nunca disse isso. Houve, na verdade, uma condição no Velho Testamento, mas você sabe que o Velho Testamento, ele não pôde aperfeiçoar a mim e a você. Ele era apenas uma sombra do Novo Testamento. Você não encontra Jesus e nem os discípulos dizendo, na verdade, que você não é nada, que você é verme, que você é pó, que você não presta. Pelo contrário, ele diz que você é mais do que vencedor. Ele diz, na verdade, que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Amém, queridos? Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o que habita em você. Romanos 8:11. É isso que ele fala a respeito de mim e de você. Essa é a condição porque eu e você podemos andar com Deus. Aleluia. João 8:32, o que diz? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Se o Filho Jesus te libertar, de fato você será livre. A poderosa palavra de Deus, queridos, ela está ao meu favor e ao seu favor. Você tem consciência de que Deus não está contra você? Que Deus se alegra com você, Deus não está de mal com você, nem entristecido com você, mas Deus está interessado no seu sucesso e no meu sucesso. Você pode abrir, por favor, Isaías capítulo 55, versículo 10. Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso. A maneira como eu e você acolhemos a palavra de Deus, ela é poderosa nessa noite, nessa data, amados, para mudar a minha história e a tua história, para nos curar, nos libertar, nos restaurar. Isaías capítulo 55, versículo 10, você achou? Glória a Jesus. Diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão ao que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Você entendeu? Assim como a chuva, você sabe um dia de chuva? A chuva ela tem um propósito, e neve tem um propósito: regar a terra. Ele diz, o Espírito Santo diz, ela desce, ela tem um propósito, ela rega para quê? Para que haja, regue a semente para que haja pão ao que come. Semente ao semeador. Então tem um propósito. Assim também a palavra de Deus, diga a palavra de Deus, ela tem um propósito. Todas as vezes que a palavra é liberada na sua boca, ela tem um propósito, diga amém. Amém. Amados, coloque a palavra para trabalhar para você. Amém. Aprenda a colocar a palavra para trabalhar para você. A palavra evitará que você morra antes do tempo. A palavra evitará, na verdade, que maldições tentem te pegar novamente. A Bíblia diz, nunca se ouviu falar, é Isaías que diz, de um Deus que trabalha em favor daqueles que o buscam. Glória a Deus. Você já pensou, queridos, você tem Deus trabalhando ao teu favor? Paulo concorda em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, na verdade que se você ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito, ele diz todas as coisas, diga todas as coisas. Todas as coisas concorrem ou contribuem para o teu bem. Sabe o que isso quer dizer? E você não pode perder isso. Que nesse exato momento ou durante o dia, coisas estão acontecendo no reino do Espírito para que dê certo na tua história. Amém, queridos? Você com Deus é maioria. Você lembra da história do elefante? De alguém, na verdade, que viu um grande elefante no circo com uma corrente fina. Você lembra dessa história? E alguém perguntou para o adestrador, pode pegar para mim? Para o adestrador, dizendo assim, como é que um elefante tão grande, grandes toneladas, não se rebela e não mata as pessoas e não destrói tudo aquilo?
Então o adestrador disse para ele: nós capturamos o elefante ainda pequeno, e quando ele é muito jovem, nós amarramos a sua pata com uma corrente grossa. E ele tenta se soltar, ele não sai de lá. Ele tenta se soltar, um minuto só. E ele não sai de lá. E por causa dessas tentativas, ele está amarrado, preso em cadeias, em correntes. Ele, na sua mentalidade, ele se vê escravo. Então ele cresce com aquela mentalidade que ele é escravo, que ele não pode romper as cadeias, as correntes. E quando ele se torna adulto, tão poderoso, tão forte, o simples fato dele perceber que tem algo em volta da sua pata, ainda que seja na verdade um cordão grosso, que ele pode arrebentar com facilidade, mas ele não faz porque na sua mentalidade ele está cativo. Você sabe o que a religião tem feito conosco, querido, e fez conosco durante muito tempo? A religião diz que você deveria se acostumar, na verdade, com os problemas, com as dificuldades, com a falta, com a miséria e com as enfermidades. De que na família de todo mundo acontece. E muitas pessoas, na verdade, não são cativas, embora, na verdade, você vê muitas pessoas livres percorrendo por aí, andando por aí, mas elas são presas na sua mentalidade. A palavra de Deus diz que nós somos livres quando nós conhecemos a verdade de Deus. Amém. Glória a Deus. Você lembra o que diz Oséias 4:6? O meu povo, diga eu. Diga comigo, não. Aleluia, não é você. Ele diz: o meu povo está sendo destruído pela falta do conhecimento. Amém? É possível que eu e você sejamos crentes em Cristo Jesus, frequentemos uma boa igreja e ainda a gente não tenha nada que comer. É possível que eu e você, na verdade, sejamos crentes, nascidos de novo, frequentamos uma boa igreja, mas ainda estamos padecendo uma enfermidade ou, na verdade, padecendo todo tipo de situações nessa terra. Sabe o que acontece, queridos? É porque, na verdade, a minha mentalidade, ela não foi renovada pela palavra de Deus. E ele diz: você é destruído não porque é o diabo. Você sabe que o diabo não tem nenhum poder contra a sua vida. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz: aquele que tem a natureza de Deus, o diabo não toca. Diga amém. O diabo não pode te tocar. O diabo não pode tocar no teu filho. O diabo não pode tocar na tua filha, não pode tocar no teu corpo, não pode tocar nas suas finanças. Ele não pode estar onde você está. É a palavra de Deus que diz isso. Então, se eu sei o que a Bíblia diz ao meu respeito, eu me posiciono. Amém. Não há oração forte, querido, diga amém. Não há oração para prosperidade. O conhecimento e a liberdade vem pelo posicionamento que eu tenho de conhecimento na palavra. Aleluia, amém. Aleluia. T.L. Osborne, um dos grandes ministros que passou por essa terra, curai os enfermos, expulsai o demônio, grandes livros que ele tem, grandes ensinamentos, um homem que ressuscitava mortos, um homem que viajou quase todas as nações pregando o evangelho e Deus confirmando com sinais. Ele diz, ele escreveu um livro, ele e o irmão Reagan, Pensamento Certo e Pensamento Errado. Se você tem um problema de pensar errado, você vai ter atitudes erradas. Você irá orar errado, você cantará errado e você, na verdade, viverá coisas erradas. Uma mente errada sabotará todos os dons, ministérios e talentos que você tem. Você pode ser um grande ministro, um grande cantor, um grande pregador, mas se você tem uma mentalidade errada, essa mentalidade errada vai te colocar em escravidão. Amém, queridos? O meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Isso mostra qual área da minha vida e a sua vida, na verdade, deve ser bombardeada pela palavra de Deus. Você sabe, queridos, um posicionamento que nós devemos ter firme em Deus pela sua palavra, que nós devemos nos levantar e dizer para a nossa terra que ela frutifique. Isso depende de mim e de você. Não coloque a responsabilidade em Deus. Amém? Deus já fez tudo o que Ele podia fazer.
Ele já fez por mim e por você. Eu e você assumimos o posicionamento. Amém. Aleluia, glória a Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz o quê? Assim como você pensa, você se torna. Há um poder na maneira como eu e você pensamos o dia todo. A maneira como você acorda, o que você vê, o que você ouve, com quem você anda, influenciam, na verdade, nos teus pensamentos. Eu acho tão interessante, queridos. Eu acho tão interessante que até mesmo a palavra não pode contra o poder do pensamento. Ainda que eu libere palavras sobre a sua vida, ainda que eu declare, muitos ministros venham, declare e ore por você, se você na verdade tiver um tipo de pensamento que não concorda com o que a Bíblia diz, não haverá situação que mude a minha história e a sua história. Aquilo que você pensa, diga aquilo que eu penso. Por que nós batemos tanto nessa tecla? Você sabe, queridos, eu estou abrindo a conferência. Eu estou abrindo a conferência. Virão ministros aqui, abençoados, são de Deus, com palavras de Deus. E vão dar palavras para você que você vai se mexer no banco, vai pular, vai ficar aleluiado, afogueado e vai sair, Deus é Deus. Você sabia disso? Isso é bom. Mas você sabe que eu sou o teu pastor, eu sou teu pai espiritual, e eu tenho que colocar um equilíbrio nessa história. Você sabia que a nossa vida não é só de pula-pula, de corre-corre? A nossa vida é de praticar a palavra de Deus. Sabe, queridos, eu vou dizer algo para você que talvez você não perceba. Embora fazemos parte de uma igreja poderosa da fé, que temos o sopro de Deus ao nosso favor, Deus me ensinou algo através do pastor Cris durante um tempo. Eu tenho um caderno que está ali, uma agenda. E eu coloco nesse caderno o nome de cada pessoa. Daqueles, na verdade, que vêm de vez em quando, que não se firmam. O nome daqueles que não frequentam orações. O nome daqueles, na verdade, que sempre estão doentes e problemáticos. O nome daqueles que está frio. Daqueles que avançam e depois retrocedem, caem em pecado. Eu tenho um caderno que durante o dia, querido, no meu dia, esse é um exercício e Deus sabe disso. Eu oro por você. Eu oro por cada pessoa que tem uma dificuldade. O meu papel, queridos, aqui, na verdade, muitas vezes não é de te alegrar. É de te recordar de coisas, na verdade, que é poderosa para a tua salvação. Amém. É de te lembrar que todos os dias a palavra se renova e o teu novo homem interior também se renova. E que nem só de comida você vive, mas você vive da palavra que procede da boca de Deus. É essa palavra que te sustenta durante o dia. É essa palavra que te sustenta quando o dia mal chegar. Eu tenho que te lembrar que você não deve se acostumar com a doença. Que você não deve se acostumar com a fome, com a escassez. Você não deve se acostumar que o diabo está levando o teu filho para longe, a tua filha para longe. Eu tenho que te lembrar que você deve colocar a palavra na tua boca, a mesma palavra que está no teu coração. Eu devo te lembrar que o que te destrói não é o diabo, porque ele não tem poder. Jesus destruiu o diabo na cruz há 2000 anos atrás. Romanos capítulo 16 diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos meus pés e dos seus pés. É a nível de futuro, mas já aconteceu no passado. Em Lucas 10, 19 ele diz: eu te dou, diga ele me deu. Eu te dou poder e autoridade para você, diga eu, para pisar na cabeça do diabo. Eu te dou poder e autoridade para pisar no poder e na autoridade do maligno, e nada, diga nada, nada, pode ser câncer, pode ser diabetes, pode ser qualquer coisa, queridos, pode ser a miséria, nada te fará dano. Você se posiciona e pisa no inimigo. Todo dom perfeito, diga dom perfeito, desce do Pai das luzes.
Deus não tem morte, Deus não tem miséria, Deus não tem escassez. Aleluia! Em João 10:10, quem diz que mata, rouba e destrói é o diabo. Para muito crente, na verdade, acha que é Deus que está matando. Deus quis assim. Amados, isso é ignorância da palavra de Deus. Você que é visitante nos perdoa, né? Que você vai pegar o assunto, né, pela metade. Mas nós que somos dessa igreja, nós sabemos o que nós estamos falando. Amém, igreja? Aleluia, queridos. Deus não põe enfermidade em ninguém, queridos. Pessoas, na verdade, não conhecem o que a Bíblia diz e vivem daquilo que pregadores de púlpito dizem. Conheça o que a Bíblia diz e ela te libertará. Descubra o que a Bíblia diz sobre enfermidades. Se revolte, não contra Deus. Não é Deus que está colocando isso em você. Agora, queridos, se enfermidade fosse da vontade de Deus, Jesus era o maior rebelde. Deus coloca enfermidade, Jesus cura. Deus coloca enfermidade, Jesus cura. Não há um relato no Novo Testamento de pessoas que chegaram a Jesus e ele falou: não posso te curar, é da vontade de Deus que você sofra. Não houve. A Bíblia diz de uma mulher, na verdade, que estava torta há 18 anos. Você lembra disso ou não? E a Bíblia diz que Jesus a curou. Quando a religião diz: você não pode fazer isso, ele diz: eu não posso. Não é certo que essa filha de Abraão esteve em cadeias durante 18 anos. Olha o que Jesus falou da enfermidade. Cadeias. Durante 18 anos não fosse liberta. Enfermidades é cadeias, querido. Aleluia. Jesus é expressa a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Diga a palavra do Senhor. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Abra comigo no Salmo 19, por favor. Você está aqui? Aleluia. Você lembra quando você era do mundo? Quem é corintiano aqui? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Cheio da revelação. Aleluia. Quem é aqui? Perdão, quem é palmeirense aqui? Misericórdia. Está amarrado. Aleluia. Amém. Seu time é a terceira divisão, né? Não é? Aleluia. Você lembra quando você era do mundo? Você ficava se acabando nas festas, nos forró, no chiclete com banana, né, Jair? Saía carregado. Dormia, na verdade, sem saber aonde, acordava não sabe aonde. Você lembra quanto você se alegrava, queridos? O Wilma deu testemunho aqui. É ou não é? O quanto você se alegrava no mundo. Amados, você pode sapatear no Espírito. Deixa eu dizer algo para você. A alegria de Deus é a tua força. Está fraquinho? Está fraquinho? Consegue orar? Não consegue ter intimidade? Não vence o pecado? Se alegre em Deus, querido. Se alegre na palavra. A alegria do Senhor é a tua força. Quer ser forte? Aleluia, glória a Deus. O Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Diga, ela é perfeita. Diga, a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Pegue isso pelo Espírito. Ele diz: a lei do Senhor, a palavra do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e traz esclarecimento aos olhos. O que traz esclarecimento? A palavra. A palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer andar correto? Quer ser certeiro? Quer parar, na verdade, de dar murro em ponta de faca? Quer ter projetos e Deus aprovar o teu projeto? Quer ter um ano extraordinário? A palavra, na verdade, te dá luz para isso. Tiago capítulo 5 e capítulo 4. Tiago diz o seguinte: você deve conhecer a vontade perfeita de Deus. Quando você sabe a vontade perfeita de Deus, você não ora. Ele diz: está alguém doente? Ore. Então você não precisa consultar a Deus para orar para uma pessoa, porque ele diz: tem alguém doente? Ore. Tem alguém triste?
Tem alguém doente, na verdade, vai ungir, vai orar, e o enfermo será curado. Tem alguém, na verdade, alegre, faz o quê? Cante louvores. Tem alguém triste? Ore. Essa é a vontade perfeita. Estou triste, vou orar. Estou alegre, vou começar a cantar ao Senhor. Tem doente? Nós vamos orar. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo, curará o enfermo. É isso que ele diz. Essa é a vontade perfeita. Só que Tiago também diz, se você for negociar, se você for fazer qualquer coisa, queridos, você deve dizer, o Senhor está nisso. Qualquer passo. Você deve conhecer. Aqui a palavra de Deus, assim, ela é perfeita, refrigera a alma. Deixa eu dizer algo para você, isso é Velho Testamento. É uma bênção, mas está na luz do Velho Testamento. Você não precisa ser refrigerado no teu espírito. O teu espírito, segundo o Novo Testamento, ele é recriado segundo Deus, em perfeita verdade, justiça proveniente da verdade. Efésios capítulo 4, 23. Agora você precisa de uma renovação da mente. O teu espírito está perfeito, mas a tua mentalidade, ela precisa, na verdade, de mudança. Amém, queridos? Romanos capítulo 2, versículo 2, 12, 2. Ele diz o seguinte, que apresentei os vossos corpos, né, como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, com o sistema do mundo. Antes transforme o teu mundo pela renovação da palavra de Deus, a tua mentalidade pela palavra de Deus. Quando o conhecimento chega, a ignorância e trevas são dissipados. Amém, queridos? Vai chegar o dia, em nome de Jesus, em que você vai olhar para as circunstâncias e você vai dizer para ela, você me acompanhou até aqui, faz muitos anos. Hoje chegou o fim. E de maneira não passiva, queridos. Tem muita gente que se tornou amigo das enfermidades. Tem muita gente que se tornou amigo da falta, já acostumou. Tem muita gente que já se acostumou que o diabo vem e leva os parentes, na verdade, para onde ele quer. E já se acostumou com isso. Vai chegar o dia em que você vai se levantar por dentro. E esse dia hoje, queridos, a maneira como você recebe e acolhe a palavra de Deus, a maneira como você recebe e acolhe a palavra de Deus, traz libertação para o que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Nós temos uma história em Marcos no capítulo 9, versículo 20. Eu vou tentar resumir tudo em 20 minutos. Tudo em 20 minutos. Aleluia. Há uma história em Marcos capítulo 9, versículo 20. A Bíblia conta uma história que você bem conhece. A mulher do fluxo de sangue. Diga 12 anos. Quantas vezes você já ouviu isso? De cor e salteado, desde quando a gente é pequenininho na escola bíblica dominical, lá na salinha. É verdade ou não é? A mulher do fluxo de sangue. A mulher que tinha, na verdade, todos os dias estava perdendo sangue, fraca. A história é que ela perdeu tudo e gastou tudo com a medicina. Quando ela não tinha mais dinheiro, a medicina a dispensou. A Bíblia diz que, tendo ouvido ela falar a respeito de Jesus. Você sabe o quanto é importante você entender a simplicidade desse texto? Ela ouviu falar de Jesus. Você sabe o que é o bom daqui, queridos? É que essa mulher, na verdade, ela não frequentou as escolas bíblicas que eu e você frequentamos. Ela não foi criada na religião. Ela não tinha, na verdade, os mestres da teologia dizendo, não é mais assim. Cura é para o passado, libertação é para o passado. Hoje não é mais assim. Não foi misturado, na verdade, com o fracasso dos homens, que por eles não experimentarem o melhor de Deus, não alcançarem pela palavra de Deus, ele diz, é assim, acontece com todo mundo. Essa mulher não tinha esse problema. Ela ouviu falar de alguém que estava ressuscitando e curando as pessoas. Você sabe o que ela fez? Na verdade, uma grande multidão estava oprimindo, na verdade, Jesus, comprimindo Jesus. Ela teve que se jogar no meio da multidão. Mas algo aconteceu antes. A manifestação da cura, queridos, ela pode acontecer imediatamente. Você pode receber a imposição de mãos agora e ser curado. Mas ela pode ser gradativa. Amém? Há milagres, na verdade, que as pessoas recebem na hora.
Há milagres que pessoas recebem, a oração, e a cura vai se manifestando durante a noite, durante a manhã, no dia seguinte e depois, dessa forma. Amados, aquela mulher recebeu a cura no momento em que ela colocou no coração o propósito. Ela diz: achei aquele que pode dar solução na minha vida que os médicos não podem dar. Ela disse simplesmente, diga simplesmente. Aqui ela recebeu. Havia uma multidão, e olha que a multidão. Se você acha, na verdade, que alguns ministérios de cura que tem na televisão, tem grandes pessoas, você vê pela televisão grandes pessoas. Imagine no tempo de Jesus, os autores do Novo Testamento dizem assim, ele não podia mais andar publicamente na cidade por causa das multidões. Grande multidão seguia Jesus. Aquela mulher não recebeu quando ela chegou lá. Na verdade, ela antecipou o seu milagre, quando ela disse simplesmente: eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Sabe o que ela fez, querido? Ela se posicionou. Depois que ela se posicionou, ela falou: se tão somente eu tocar. Diga, ela falou. Ela falou a palavra. Se simplesmente eu tocar, simples. Sabe como eu vou ser curado? Você vai ser curado. Sabe como nós somos curados? Somos libertos de qualquer problema, de qualquer dificuldade, se simplesmente nós falarmos. Se nós colocarmos um fim na situação que durante anos e anos estão nos acompanhando. Algumas pessoas podem vir aqui e dizer assim, mas só fala de vitória, só fala de bênção, de cura. Amados, eu vivi 23 anos na religião. Eu vivo há 23 anos a palavra da fé. A palavra da fé é melhor. Amém? Eu sei do que eu estou dizendo para você. Eu vi amigos meus vivendo em situações de destruição e morte e derrota. Na religião, na palavra da fé, eles são homens e mulheres poderosos. É melhor a palavra da fé. Jesus diz assim, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele diz, tudo é possível aquele que, se você crê, não há situação que você não possa subjugar pela palavra de Deus. Ela disse, e depois dela dizer, ela tomou uma atitude. Você deve falar a palavra e deve se comportar como a palavra. Está passando fome, se comporta como alguém. O que a palavra de Deus diz? Saiba o que a Bíblia diz ao teu respeito. Ainda que vários crentes que você conheceu estão na miséria, está no pó, na lama. Amados, para aquele que conhece a palavra de Deus nunca sofreu uma derrota. Não será na sua vida. O que distingue um homem de outro homem é como ele recebe a palavra no coração. O teu vizinho pode morrer de câncer. Você não, diga eu não. Amém, queridos? O teu vizinho pode ser roubado, assaltado. Diga eu não. Você pode declarar, amados, praga nenhuma chegará à minha tenda, mal nenhum me sucederá. Declare a palavra e se comporte. Gostei muito do testemunho do Kaique aqui. Que alguém, na verdade, chegou armado para roubá-lo. Você lembra que ele falou ou não? Eu não, sou dizimista. Eu sou guardado pela fidelidade. Amém, queridos? Glória a Deus. O que ela fez? Declarou, tomou um posicionamento e tocou Jesus. Deixa eu dizer algo para você que Bill Johnson disse que eu achei muito interessante. Jesus então cala a multidão, tenta calar a multidão e pergunta: quem me tocou? Você sabe disso, mas preste atenção. Quem me tocou? Olha quão significativo é isso. Você lembra que os discípulos disseram assim: está de brincadeira, todo mundo te toca, está perguntando quem te tocou. Ele diz assim: vou dar a vocês uma lição de como o milagre acontece. Parafraseando, Jesus disse: vou ensinar como o milagre acontece, como essa pessoa tocou em mim, e como é isso. Ele fez um relacionamento da cura daquela mulher e o milagre que aconteceu, a unção. Diga unção. 1 João 2, 20 e 27, você tem a unção do santo, diga, ela é minha. Aleluia, você tem a unção, queridos. Você tem a unção. Amém?
A mesma unção que estava sobre Jesus, você tem sobre você. Você tem dentro de você, você tem a unção. Pegue isso pelo Espírito, você tem a unção. Às vezes quando a enfermidade me ataca, eu digo, eu tenho a unção. Quando problemas graves se levantam, eu digo, eu tenho a unção. E essa unção, segundo a palavra de Deus, ela despedaça jugos e cadeias. Sabe o que acontece, amados, naquele momento em que ela o tocou? Agora pense comigo, se milhares de pessoas estavam ali, pegando em Jesus, tocando em Jesus, puxando a roupa de Jesus, você já viu os artistas como são? Tentam arrancar o cabelo, rasgar a roupa, você já viu isso? Agora Jesus era alguém procurado. Centenas de mãos tocavam em Jesus, centenas. Como que ele diferenciou a mão daquela mulher diante de tantas outras mãos? Você poderia me responder? A resposta quem dá é Jesus. Ele diz, alguém me tocou, porque de mim saiu unção. Eu queria que você imaginasse algo agora. Digamos que eu sou Jesus na multidão. Amado, Jesus estava cheio até a tampa da unção. Digamos que eu sou transparente e a unção está dentro de mim. Sabe o que aconteceu, queridos? Ela começou a baixar o nível. Ele disse, saiu unção. Mas a unção ela volta. A unção que está sobre a minha vida, a sua vida, segundo a palavra de Deus, não é por causa de você. O reservatório, olha Denison, não é que você tem mais unção do que eu, por causa do nosso tamanho. E Gelzinho tem menos unção? Não. Nós temos a mesma quantidade e qualidade da unção. Mas a unção não é para o teu proveito. A unção é em prol das pessoas que vão, na verdade, passar pelo teu caminho. O dom, a habilidade de Deus é para o próximo. Amém, queridos? Haverá momentos em que você estará ministrando, mestres sabem disso do que eu vou falar, ministros sabem disso, pastor Sérgio está aqui, muita gente sabe disso, que você vem para um culto e você ministra, naquela noite parece que nada acontece, e você vai embora como se você tivesse apanhado de 10 mil homens, é verdade ou não é? Você vai quebrado, já percebeu isso ou não? Você vai cansado, parece que as pessoas sugaram você de toda forma até a tampa. Sabe o que acontece, queridos? Ela volta novamente. Você tem unção dentro de você para dar para as pessoas. Está cheio de gente transbordando da unção sentado. Você deve começar a colocar as mãos nas pessoas, na farmácia, na rua, na padaria, começar a orar pelas pessoas. Quando você vê alguém aflito no serviço, você vai dizer, eu tenho a resposta para você. Se eu orar por você, a sua vida vai mudar agora. Você tem uma unção dada por Deus sobre você, queridos. Amém? Essa unção, ela é exatamente, não é para você pular. Não é, na verdade, para você ficar todo. Isso pode, queridos. Você sabia que isso não é uma manifestação do Espírito? Correr, pular. A gente corre, a gente pula, se alegra, não tem problema disso. Mas não é o Espírito Santo que faz isso, é o meu Espírito, a alegria do meu Espírito que faz. Porque eu me alegro no Espírito, então eu vou correr, eu vou dançar, eu vou pular, eu vou cantar, eu vou fazer. É o meu Espírito que se alegra. Mas a unção não é para isso? Pode ser para isso, mas ela não é para isso. A unção é para despedaçar jugos. Amém. Agora eu e você vamos colocar isso dentro da nossa própria casa. Eu me lembro, na verdade, do testemunho, caminhando para o final. Nem entrei no assunto, fé, tempo e espaço. Aleluia. Vamos lá. Eu me lembro do testemunho Sayonara e Isaac, pastor Isaac, de Portugal. Um homem abençoado, verbo da vida Portugal, próspero, abençoado. Mas era um homem que vivia na miséria. Você lembra do testemunho do sofá? Que a mulher colocava um pano e tinha uma cadeirinha. Alguém lembra disso ou não? Aí a visita chegava, ela ia correndo para avisar, a visita sentava e virava com esperpoado, porque não tinha forro, não tinha conteúdo, o sofá era um pano. Você lembra disso? Que ela tinha uma casa cheia de mofo, uma casa fedida, sabe, casa velha, úmida, as madeiras, o teto para cair, a casa toda. Ela diz, um dia eu vou ter uma casa limpa, uma casa branquinha, uma casa, sabe? Esse pessoal que eu estou dizendo para você, o Isaac. Na verdade, quando eles começaram, logo no início,
a experimentar da palavra de Deus, a palavra da fé. Na sua casa, a mulher foi primeiro para Deus, foi primeiro para o verbo da vida, depois foi para o rema, depois ele foi. Ele começou a ser afetado pela palavra. Afetado pela palavra. Quando ele já estava mais ou menos, um dia a menina deles ficou com febre muito alta, dores atrás dos olhos, uma situação muito ruim. E não tinha, estava ele lá. Aí ele ouviu, ele lembrou, eu vi na igreja que se eu colocar as mãos, a pessoa será curada. Filha, vem cá. Aí ele foi lá e colocou as mãos nela, baseado em Marcos, capítulo 16, 15, 16. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem disse isso, queridos? Jesus. Ele colocou as mãos, ele meio sem jeito. Na verdade ele ficou olhando se a esposa não estava dentro de casa, né? Ela estava lá pelo fundo, ele estava meio com vergonha de orar. Então ele colocou as mãos sobre a cabeça da menina e lhe disse: em nome de Jesus eu te repreendo enfermidade. Aí ele tirou a mão. A menina falou assim: pai, eu não tenho mais nada. Ele falou: deixa de brincadeira, menina, fala a verdade. Ela falou: não, eu estou curada. Ela falou: para com isso. Experimentando ainda a unção que está na minha vida e na sua vida é para aquele que tem necessidade. Para quem tem necessidade. Você é preservado pela palavra de Deus. Você tem o poder da palavra de Deus. Mas também você é um agente de milagres. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu só quero ler um verso com você e finalizamos com esse texto. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A palavra de Deus, querida, ela tem o endereço certo. A sua vida e a minha vida. O Senhor manda um recado para você. Não é uma profecia. Não recebi nenhuma revelação. Eu só vou dizer o que a Bíblia diz. E é para você. Ele diz: diga ao fraco, sou forte. Diga ao pobre, rico sou. Essa é uma palavra para a sua vida. E que se você for praticante, não um ouvinte esquecido, mas um fervoroso praticante, Tiago, irmão de Jesus, diz que você, na verdade, será bem sucedido em tudo que você projetar fazer. Se você acolher a palavra no coração. O que Deus diz, olhe para mim, por favor. Como é que você vai terminar? Como é que está o teu casamento? Como é que está a sua herança de familiares? Como é que é o teu futuro? Como é que está a sua vida nos negócios? Como é que estão os teus recursos, a tua saúde? Vai terminar do jeito que o diabo está dizendo? Que você viverá novamente 2018 da mesma forma? De novo essa situação vai bater na tua porta? É dessa forma que vai terminar? Deus diz como vai terminar. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu sou o que conheço, diga os planos. Diga planos. Amados, eu me alegro quando eu leio isso. Eu conheço essa palavra há muitos anos. Eu conheço esse versículo há pelo menos 23 anos. Mas todas as vezes que eu leio, eu me alegro. Porque não é como meus olhos estão dizendo. Não é como o governo está dizendo. É como Deus está dizendo. Ele dizendo: Wagner, eu sei de planos. Eu sei, na verdade, do futuro que você não sabe. Então eu me alegro. Eu, Senhor, eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei dos planos que eu tenho para o teu casamento. Os planos que eu tenho para a tua empresa, para os teus negócios, para o teu ministério. Eu sei os planos que eu tenho para essa situação que você está vivendo. Se Ele sabe, eu digo: Senhor, se o Senhor sabe, eu vou confiar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito me revela. Eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de paz, diga paz.
Aleluia. Ninguém pode ter paz tendo fome. Ninguém pode ter paz morrendo de enfermidade. Ninguém pode ter paz, na verdade, com um casamento arruinado, com uma família arruinada. Os planos dele, amados, não contêm esses tipos de coisas e tragédias na sua vida. Planos de paz. Ele diz: eu sei os planos de paz que eu tenho para você, para fazer você prosperar. Aleluia, prosperar. Ele diz para você prosperar, aleluia, e não lhes causar nenhum tipo de dano. Plano de lhes dar uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Sabe como você vai clamar ao Senhor? Porque você conhece agora a revelação do Espírito dos planos. E ele diz: e eu te ouvirei. Vocês me procurarão e vocês me acharão quando o coração de vocês me buscarem. Feche seus olhos. Aleluia, Pai. Você é bom em todo o tempo. A tua palavra é fiel. A tua palavra é verdadeira. Nós acolhemos com mansidão, Pai, a palavra em nós plantada, o qual é poderosa para salvar a nossa vida. Nem eu e nem os meus irmãos sairemos da mesma forma, porque a tua palavra, Senhor, trouxe luz e esclarecimento. Pai, a tua palavra está trazendo a provisão do qual nós precisamos. A tua palavra está trazendo a cura e a saúde do qual nós precisamos. A tua palavra está trazendo, Senhor, libertação do qual a tua igreja está precisando. Nós acolhemos e recebemos com mansidão a palavra no nosso coração. Continue com os olhos fechados. Onde eu posso descansar. Você pode colocar a mão no seu coração e declarar isso? O teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não tem. Declare: tu estás comigo. Diga isso pro diabo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Diga isso para a morte. Estou protegido. Diga isso para a enfermidade. Na tua presença. Ei, a tua presença. A tua presença. A tua presença me reveste. Me reveste de força, me levanta por dentro. Ouve isso, diabo. Eu me alegro. Ouça isso, enfermidade. Tua presença. A tua presença. Tua presença. Você pode ficar em pé. Ei, A tristeza não suporta, tem que desaparecer. oh, Não há mal que resista ao teu poder. e habita. Habita em mim. Oh, habita em mim. Espera. Opera em mim. Ei, aleluia. Que se Se move velozmente. Senhor Jesus. Ei, aleluia. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Aleluia. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Diga isso para a doença. Um dia em tua Presença é melhor na presença do Senhor. em outro lugar. Diga isso para o diabo, queridos. Um dia na presença do Senhor. Presença é melhor que 1000 dias. Quem é o diabo? em outro Quem é o diabo? Ei! Um dia em tua presença é melhor que 1000 dia. dias. Senhor. Um dia na tua presença. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Ei! Tua presença, a tua presença Ela te reveste. me reveste de força, me levanta. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo Ei! a tua presença. Ei,
desaparecer. Não há mal que resista o teu poder que habita em mim. O poder opera. O poder opera. O poder se move. Oh, aleluia. Senhor Jesus, que habita, que se move, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Declare comigo. Diga a enfermidade: eu te repreendo, da planta do pé ao alto da minha cabeça. Todo mal, diga todo espírito de enfermidade, eu te repreendo, eu te mando embora, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. A palavra de Deus me limpou, me curou, me protege, me sara, me prospera, em nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Aleluia. Tua presença é melhor que mil dias. Oh, aleluia. Um dia. Tua presença é melhor que mil dias. Ei. Aleluia. Tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Tua presença. Reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro por mim. Na tua presença, Aleluia. na tua presença. Oh, a tristeza não suporta, a tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista o teu poder. Cante a palavra. Conte e cante as grandezas, as maravilhas do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Cante a palavra. Cante a palavra. Tua presença é Aleluia. Davi descobriu isso. Ele diz: diante dos reis, diante dos poderosos, dos anjos, eu cantarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor. O dia que você se posicionar e cantar diante do Senhor, na presença dos seus inimigos, queridos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Você pode sentar. Aleluia. Amados, não perca o que você recebeu. Não perca. A palavra de Deus, ela é simples. Coloque imediatamente, se coloque em posição. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe você na prática da palavra. Amém.